Será que eu ainda moro no seu pensamento? Dois filhos de um empresário queriam toda a herança de seus pais para eles. Não queriam repartir a herança com sua irmã de criação. Mas o pai, antes de morrer, deixou uma carta aos seus filhos para ser lida depois de sua partida. Foi uma lição que jamais será esquecida. Podem apostar nisso. Veja toda a história para entender. O senhor Raimundo e sua esposa, a senhora Helena, eram um casal de classe média. Tinha 3 filhos, sendo 2 homens e uma filha adotiva. Seu Raimundo era um pequeno chacareiro, herdou uma parte da fazenda de seu pai, que antes de falecer, deixou herança distribuída em partes iguais a todos os seus filhos. Essa história começa em 1980, no Rio Grande do Sul. Raimundo era um rapaz solteiro de 25 anos de idade, que já pensava em constituir uma família, seguindo os passos do pai, que tinha uma bela família unida. Então Raimundo foi convidado para uma festa de casamento. Raimundo entra na igreja e se senta ao lado de uma jovem e assiste à cerimônia de casamento. Discreto, nem olhava para os lados. De repente, a moça tossiu e Raimundo olhou para ela. A moça lhe pediu desculpas e Raimundo disse, gaguejando, que estava tudo bem, que não tinha nada a desculpar. Raimundo ficou encantado, até meio bobo, com a beleza da moça. Quase não se lembra da cerimônia de casamento. Seu coração já pulsava por aquela jovem tão linda, ali bem pertinho dele. Ao terminar a cerimônia de casamento, todos foram para o salão de festas, onde seria servidos comes e bebes, e um conjunto musical iria alegrar a festa. Com jeitinho, Raimundo perguntou o nome da moça, que ele respondeu que sua graça era Helena. Então Raimundo a convida para irem ao salão. Ela aceita, se sentam em uma mesa, bebem algo e Raimundo a convida para dançar. Era uma música romântica e quase sai um beijo, mas nem a garota e nem o rapaz não pretendiam ser apressadinhos. Na hora de ir embora, Raimundo pergunta a Helena se ele poderia lhe ver novamente. Ela responde que sim e lhe passou o seu endereço. Ela e os pais delas não tinham fazenda e nem sítio, moravam na cidade. Raimundo se despede da moça, que estava acompanhada dos pais, monta em seu cavalo e volta para o sítio onde morava com seus pais. Depois de 2 anos de namoro, Raimundo se casou com Helena e entre os presentes de casamento, o casal ganhou um carneiro e uma ovelha. Ainda jovens, foi o presente que o casal mais gostaram e levaram os animaizinhos fofinhos para o sítio do casal. Um dia Raimundo leu uma notícia em um jornal que as indústrias de produtos de lã eram carentes dos produtos para a industrialização. Então Raimundo, que vivia de tirar leite de 10 vaquinhas para fazer e vender seus queijos, pensou em mudar de ramo, já que vendendo seus queijos só dava para sustentar a família, mas nada além disso. Era uma mesmice, sobrava pouco dinheiro. Então Raimundo se aprofundou na ideia de criar carneiros e ovelhas para vender lã. Helena, muito inteligente, também pesquisou e descobriu que a lã de carneiro estava em alta e o casal procurou conhecimento de como criar ovelhas e carneiros para a produção de lã. Mas tinha um bônus que animava mais a ideia, é que o leite da ovelha é muito apreciado, assim como seu queijo, e bem mais caro que o queijo de leite de vaca. Raimundo e sua esposa, em comum acordo, venderam suas poucas vacas e 2 bois e compraram 30 cordeiros e ovelhas depois do desmame, já começando a pastagem. Se passaram 2 anos e o plantel de ovelhas e cabras
eram mais de 200 ovinos. Além do nascimento de muitos carneirinhos e ovelhinhas, Raimundo comprava mais e mais animais adultos e filhotes, e o plantel foi crescendo assustadoramente. Depois de mais de 3 anos, o casal tinha 10 empregados, que faziam queijo de leite de ovelhas e, na época certa, faziam a tosquia nas ovelhas e carneiros, a retirada da lã com máquinas de corte. Com uma visão privilegiada, Raimundo e Helena compraram um galpão na cidade, compraram maquinários e, em vez de vender a lã bruta, produto da tosquia, agora vendia os fios de lã coloridos, a lã penteada. Em pouco tempo, Raimundo já era um empresário muito respeitado em toda a região sul do Brasil. Um certo dia, Raimundo e sua esposa Helena estavam de férias, passeando de carro. Estavam em uma grande rodovia, uma autoestrada, quando de repente houve um grande barulho. Depois de uma curva, logo viram fumaça. Um carro de passeio saiu da pista, bateu em uma árvore, caindo em uma pequena ribanceira. O casal desce a ribanceira e dentro do carro se ouvia um choro de criança. Dona Helena, com seu instinto maternal, procurou em meio aos destroços e pegou a criança, tirando-a do perigo de explosão do veículo. Quanto ao casal que estavam no banco da frente, não havia nada a fazer. Estavam mortos. Provavelmente seriam os pais da criança. O casal entraram no carro e, como não apareceu corpo de bombeiro e nem ambulância, decidiram levar a criança para o hospital da cidade mais próxima. Ao chegarem em frente ao hospital, Dona Helena mudou de ideia. Disse ao marido que resolveu não entregar a menina para desconhecidos. Disse que seu coração dizia para ir embora dali. Raimundo, que sempre foi amável com sua esposa, obedeceu à patroa e foram para um hotel. Chegando lá, o casal examina a menina por completo. Não viram nenhum arranhão, já que a criança estava na cadeirinha com um cinto de segurança na hora do acidente. Dona Helena havia desmamado um filho recente e tinha um pouco de leite nos peitos. A menina mamou com ganância, estava com fome, e depois de alguns arrotos, a menina sorriu e o casal se apaixonou pela criança e decidiram, em comum acordo, cancelarem as férias e voltar para casa. Dona Helena disse que ia acompanhar as notícias e, se tivesse parentes procurando pela bebê, ela devolveria a criança. Mas não apareceu nenhuma procura. Soube que o casal era estrangeiro, de origem polonesa, e não deixou filhos, nem na Polônia e nem no Brasil. Helena não conseguiu ocultar a sua alegria. Agora iria criar a menina como uma filha que nunca teve e nem iria ter. Depois de ter seus 2 filhos homens, fez a operação de laqueadura, que encerra a possibilidade de gravidez. Mas tinha um problema: o casal não poderia registrar a menina como filha, sem documentos. Não comprovaria a gravidez na data de nascimento, se há 8 meses atrás, idade da criança, Helena estava grávida de 6 meses de seu filho Ubaldo. Então Helena soube que uma moça pobre da região abortou por causa de uma virose violenta. O bebê estava com 2 meses de gestação, um pouco mais que um embrião. Então Helena e seu Raimundo chamam a moça para uma conversa e lhe oferecem uma boa quantia em dinheiro, que daria para ela comprar uma bela casa na cidade e morar com seus pais, que eram de idade muito avançada. A moça aceita registrar a criança em seu nome e passa a guarda do bebê para o casal, assinando um simples documento sem valor jurídico. Só comprovaria que a criança não foi roubada, tinha mãe, e assim a menina teria documentos e garantiria a convivência com o casal. O tempo se passou. 20 anos depois, chegaram ao mercado produtos chineses que
que imitavam perfeitamente lã, mas era subproduto de petróleo e outras matérias. E o preço da lã começou a cair, despencou. Para não quebrarem de vez, Raimundo vendeu a fábrica de novelos de lã, vendeu por um baixo preço e o plantel de 5.000 cabras e ovelhas. E comprou 3 pequenos prédios na cidade, um para cada filho, um prédio para o Baldo, um prédio para Gesualdo e um prédio para a filha de criação, a Clarice. O chefe da família, o senhor Raimundo, convoca uma reunião com toda a família e disse da sua decisão, que comprou 3 prédios com 20 apartamentos cada, bem localizados, que dariam uma boa renda de aluguel, e cada prédio iria para cada um de seus 3 filhos, assim como a fazenda. Esta poderia ser vendida e o valor distribuído entre partes iguais com os 3 filhos, ou negociarem entre si. Aí começou o protesto dos filhos homens. Todos os 2, o Baldo e o Gesualdo, falaram a mesma língua da ganância, pois esses queriam que os 3 prédios e a fazenda fossem repartidos só com eles, pois alegaram que a Clarice não era irmã de sangue, portanto não era filha legítima de seus pais, sendo assim, não tinha direito à herança. Os pais ficaram chocados com tamanha ganância e falta de amor para com a Clarice, que foi criada com seus filhos como se fosse uma irmã. Quando pequenos, os 3 brincavam juntos, assim também foi na adolescência. Agora, se tratando de dinheiro, a verdadeira face aparece. Os pais se assombraram com a ganância e o desprezo pela irmã, tudo por mais dinheiro. Em seu quarto, Raimundo conversa com a sua esposa Helena, dizendo que se surpreendeu com seus filhos, que eram bonzinhos, trabalhadores, mas na hora de falar em dinheiro, em herança, mudaram rapidamente o discurso e o tom, e mostraram um mau caráter. A máscara caiu, eram lobos travestidos de carneirinhos. A filha Clarice disse aos pais que poderia dar toda a herança para os 2 irmãos, que eles tinham razão, pois ela não era irmã de sangue. Disse que tinha sua profissão de advogada e que iria trabalhar muito para conquistar a sua casa. Depois de uma conversa particular, o casal decidiu pôr em prática uma atitude. Raimundo chamou seu advogado, assinou alguns papéis e pediu que Clarice assinasse alguns papéis sem ler. Foi o pedido do pai. E a filha, claro, assinou e ainda reconheceu firma no cartório. Isso mudaria tudo. Vai vendo. Passaram-se mais longos 10 anos e os 2 filhos não conseguiam esconder a ansiedade, a vontade louca em se apossarem dos 3 prédios e da fazenda de seus pais. Pareciam que estavam torcendo que seus pais partissem desse mundo o mais rápido possível. Infelizmente, Dona Helena sentiu fortes dores no abdômen e foi levada para a clínica fazer uma bateria de exames. Depois de 2 semanas de exame, foi constatado um câncer no estômago em estado avançado. Estava com metástase, já atingia vários órgãos. Nesse caso, a reversão do câncer era impossível humanamente. E em pouco tempo, Dona Helena deixou este mundo. Seu marido, Raimundo, ficou inconsolável. Já estava com idade muito avançada, aos 93 anos, mas vivia rodeado de carinhos e cuidados pela sua filha de criação, a bela e bondosa Clarice, já com 35 anos de idade. Não se casou para cuidar de seus pais. Agora só restou o seu pai. Então os 2 filhos do senhor Raimundo contrataram advogados e conseguiram interditar o velho pai. Agora eles tinham o poder de controlar a herança, a fazenda e os 3 prédios, com um total de 60 apartamentos, recebendo uma fortuna em aluguéis. Seu Raimundo realmente estava meio esquecido, mas lúcido,
E o interessante é que ele nem se importou, só queria ficar perto da filha, rodeado de carinho e cuidados. Então chegam notícias de todos os lados que seus filhos estavam esbanjando a fortuna que os aluguéis dos 3 prédios geravam mensalmente. Os filhos homens do senhor Raimundo pararam de trabalhar, agora só queriam curtir carrões, boates, bebidas caríssimas e prostitutas de luxo. Clarice pergunta ao pai se ele não se importa com as atitudes do filho, e Raimundo responde à filha: minha querida filha, quem ri por último, ri melhor. Clarice não entendeu nada, mas não importunou seu pai com perguntas embaraçosas. Com a interdição do pai, Ubaldo e Gesualdo tinham controle de todas as propriedades e resolveram alugar a enorme fazenda onde o pai morava com Clarice. Disseram que a fazenda estava parada e não gerava lucro, mal pagava os impostos e as despesas. Então os 2 filhos queriam colocar o pai em um asilo, dizendo que lá o pai teria todo o conforto. Mas aí a Clarice virou bicho e disse que eles não seriam homens para fazerem aquilo, pois os denunciaria e processaria por abandono de incapaz e interesse próprios, alheio à vontade do interditado. E se algum deles tocasse em seu pai para tirá-lo da sua própria casa, mataria na hora quem se atrevesse a fazer tal maldade com seu pai. Com essa narrativa ameaçadora da boa advogada Clarice, os irmãos Ubaldo e Gesualdo recuaram e desistiram de alugar a fazenda e continuaram torrando a renda dos aluguéis dos 60 apartamentos. Com tudo o que aconteceu, a perda da esposa para o câncer e o desprezo e abuso de seus filhos, seu Raimundo amanhece sem vida. Mas antes de morrer, deixou um bilhete em cima do criado mudo, dizendo a Clarice que Deus lhe pague pelo amor que ela sempre dedicou a ele e a dona Helena. Sentia o coração fraco, sem vontade de viver, e que a única luz que ele via era a fé em Deus e o grande amor de sua filha Clarice. Disse que nos últimos dias via a sua esposa Helena lhe chamando, acenando com as mãos. Então ele entendeu que chegou a hora da partida. O enterro foi simples, com poucos convidados, e o caixão do bom homem seguia pelas mãos de seus parentes próximos. Seus 2 filhos não foram ao velório do pai. No velório, Clarice chorava muito. Agora não tinha mais pai e nem mãe. Estava sozinha no mundo. Depois de 3 dias, um advogado do senhor Raimundo liga para Clarice, marcando uma reunião em seu escritório. Também foram chamados a comparecer os 2 filhos de seu Raimundo, o Ubaldo e o Gesualdo. Chega o dia da reunião e lá estavam os 2 filhos do falecido senhor Raimundo e Clarice, a filha adotiva. Então o advogado diz que o seu Raimundo tinha feito um testamento onde todos os seus bens, após a sua morte, seriam repartidos em partes iguais aos 2 filhos consanguíneos e a Clarice, sua filha de criação. Mas que os filhos não aceitaram esta divisão. Então seu Raimundo anulou o testamento. Nessa hora, os 2 filhos do senhor Raimundo abriram um sorriso de satisfação. E Gesualdo, o filho mais ganancioso, disse: que bom que meu pai entendeu que a herança deveria ser somente para os filhos consanguíneos. E o advogado continua a sua narração. E então, como não existe testamento, o senhor Raimundo, antes da interdição, gozando de sua plena faculdade mental, vendeu e poderia fazê-lo, já que era viúvo. Vendeu a fazenda e os 3 prédios com 60 apartamentos para Clarice Ribeiro de Albuquerque. Consta no cartório que a venda foi feita com dinheiro vivo e esse dinheiro foi doado
a vários orfanatos sem especificar as entidades. Portanto, Clarice é proprietária da fazenda e dos 3 prédios, menos 2 apartamentos que restaram da propriedade do falecido. Esses imóveis serão entregues com documentação de propriedade ao Baldo Ribeiro de Albuquerque e Jesualdo Ribeiro de Albuquerque. E agora eu vou ler o teor da carta destinada ao Baldo e Jesualdo, deixada pelo seu pai Raimundo. Eu nunca ensinei ganância e mau caráter a vocês dois. Não sabia que eram falsos e interesseiros, beberrões e mundanos. Eu lhes ensinei a trabalharem, a adorar a Cristo acima de tudo, a serem honestos, a respeitarem as pessoas, a serem justos. Conviveram desde pequenos com a irmã de vocês, a Clarice. Brincavam com ela desde criança até a adolescência. Dizia que amavam muito a irmã. E na hora da partilha mostram a verdadeira face de lobo, antes travestido de cordeiro. Vocês são mau caráter. Tenho vergonha de ser pai de vocês. Se não fosse minha filha, vocês teriam me jogado em um asilo para me deixarem morrer sozinho. Vocês não prestam, não honraram o pai e a mãe que tiveram nessa vida. Eu ia repartir a herança em partes iguais, mas vocês não aceitaram. Então eu reparti a herança de acordo com o meu coração. Adeus. Os 2 filhos protestaram e queriam contratar advogados para receberem os prédios e a fazenda de volta. Mas o advogado os avisou que só perderiam dinheiro, porque não existe a mínima chance de sucesso se todo o procedimento do senhor Raimundo está embasado nas leis do país. Foi eu que montei o processo de venda e compra dos imóveis, tudo perfeitamente legal. Qualquer homem, solteiro ou viúvo, velho ou jovem, sem interdição judicial, pode comprar ou vender seus bens e doar quando e como quiser, e que nenhum advogado entraria em uma causa perdida, a não ser advogado desonesto que só visaria o dinheiro e não o resultado da causa. Não acreditando no advogado de seu pai, os 2 irmãos procuraram seus direitos e ouviu de advogados experientes que a herança é o que tem em nome do falecido e realmente só os filhos legítimos podem herdar. E o que consta é que Clarice comprou os 3 prédios e a fazenda em vida do proprietário. O que restou dos bens do falecido foi os 2 apartamentos e que não tinha o que se fazer. Clarice fez da fazenda um enorme spa para as pessoas de todas as idades relaxarem. Isso gerava muita renda. Ela doava 20% do lucro da fazenda e dos aluguéis dos 58 apartamentos para hospitais de câncer, em memória de sua mãe, e para creches gratuitas. Clarice tinha um enorme escritório de advocacia e atendia toda segunda-feira gratuitamente as pessoas carentes. Clarice conheceu um rapaz da sua idade, um empresário de 38 anos com o nome de Humberto, também criado por outra família, mas este herdou a riqueza de seus pais, era filho único e adotado legitimamente. Clarice e Humberto viveram felizes. Nasceram 2 filhos, um menino batizado de Raimundo em memória de seu pai e uma menina batizada de Helena em memória de sua mãe. Jesualdo, um dos filhos do senhor Raimundo e dona Helena, morava em seu apartamento deixado pelo pai e tinha uma pequena oficina mecânica e ralava muito para pôr o pão em casa. Se casou e tinha 3 filhos. O Baldo, o filho mais ganancioso do senhor Raimundo, se tornou alcoólatra. Vendeu o apartamento, torrou dinheiro com mulheres e bebidas. Vivia dizendo nos bares que seu pai foi ruim para ele e morreu de cirrose hepática por causa da ingestão de bebidas alcoólicas. Se você gostou da história, deixe seu joinha, compartilhe essa bela história com seus amigos. Se inscreva no canal,
clique na próxima história que eu garanto que você vai gostar. Grande abraço a todos, fiquem na paz de Cristo.